o Brasil no último ano, em 2020, ele consumiu no total aí cerca de 40 milhões de toneladas de fertilizantes, né? E desses 40 milhões, mais ou menos 6% disso aí foi P2O5, que são os fosfatados, né? Então, um consumo bastante interessante, porque quando você fala em agricultura no Brasil, você tem que falar em fósforo, porque nossos solos, né, deixam a desejar nesse elemento. Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Adubeiros Raiz, hoje com a presença do Luiz Paulo Benício. Para quem não conhece, o Luiz é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Tocantins em 2010. Em 2012, concluiu o mestrado em produção vegetal pela mesma instituição e também tem doutorado pela Universidade Federal de Viçosa na área de solos e nutrição de plantas, concluído em 2006. Lá em 2015, foi vencedor do prêmio IPNI Brasil Jovem Pesquisador. Atuou como professor substituto na UFT em 2012 e também como professor da FAG entre 2006 e 2017. Teve passagens pela Eringer Fertilizantes, Branded, e atualmente ocupa o cargo de especialista agronômico da OCP Fertilizantes. E o tema central da nossa discussão aqui hoje é uso eficiente de fosfatados. Tudo bem, Luiz? Opa, Jefferson, bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com você no seu programa para a gente bater um papo aí sobre esse assunto aí que ainda chama muita atenção na agricultura brasileira. Legal, Luizão, vamos lá. E pessoal, desculpe pela voz anasalada aqui, que eu tô numa gripe terrível, mas vamos que vamos. E aí, Luizão, seguinte, né, você é o primeiro tocantinense que eu acho que eu tô trazendo aqui no podcast, né? Como que foi essa sua trajetória no agro até aqui? Conta aí para os nossos ouvintes. Sou tocantinense mesmo, né? Sou de uma cidadezinha do interior chamada Pequizeiro, na região centro-oeste do estado ali. E cresci ali, né, em contato com o campo, família tinha alguns pecuaristas, a gente sempre estava na fazenda. E aí, como toda cidade pequena, quando a gente termina ali o ensino médio, você não tem muita opção, né? A opção que tive foi sair para estudar. E aí, por essa afinidade grande com o campo, acabei escolhendo agronomia e, né, fui para Gurupi cursar a faculdade de agronomia. E aí a minha carreira no agro, ela é um pouquinho diferente aí dessa turma que trabalha no mercado, ela tem um início um pouco diferente, né? Eu iniciei mais voltado para pesquisa e só depois que eu fui ingressar, né, propriamente dito, na parte de mercado, né, na parte comercial, digamos assim. Então, no início ali, nos primeiros anos de agronomia, fazendo as matérias da grade de solos, eu gostava muito daquilo, tinha um desempenho muito bom naquelas disciplinas, e um dia, no corredor lá entre uma aula e outra, um professor, né, acabou me convidando para trabalhar com pesquisa, né, eu nunca tinha trabalhado com nada na faculdade, ele me perguntou se eu tinha interesse, eu sentei, conversei com ele, e a partir dali, ingressei na iniciação científica, fui bolsista de iniciação científica até o resto do meu curso, né, e aí já tinha pego gosto pela coisa e engrenei, né? A faculdade de Gurupi lá, o curso de agronomia, era só o curso de agronomia na faculdade naquela época, e o campus estava em expansão e abriu também um mestrado, né, em produção vegetal. Eu me inscrevi, fui selecionado, né, e cursei o meu mestrado lá também, sempre nessa aula de fertilidade. E finalizando o mestrado também já emendei direto o meu doutorado em Viçosa. E lá em Viçosa eu tive, assim, uma experiência muito boa, porque a gente sai de uma realidade que é aqui o Tocantins, principalmente na parte de ensino, e lá a gente teve o prazer de conviver com aquele pessoal que a gente só via nos livros, né? Cantarucci, Novaes, Vitor Hugo. A gente via o nome do pessoal ali e ficava admirado a contribuição que eles davam para a gente, e lá a gente teve a oportunidade de conviver com esse pessoal, discutir com eles, conversar e aprender
bastante coisa. Você falando isso daí, lembra da história do Cicinho, aí, jogador de São Paulo, quando foi pro Real Madrid, né? No vestiário com Zidane, Becker, Ronaldo, Roberto Carlos, Figo. Essas coisas acontecem às vezes na vida da gente, a gente não espera, né? A gente vê os caras muito ali, e aí quando você tá convivendo com aquele pessoal, você fica admirado, né? Você fica olhando pro pessoal, o pessoal fica até... acho que meio sem graça do tanto que a gente encara, mas é no sentido de não estar acreditando que está ali, né? Então é bem esse aí o sentimento. Quando eu terminei meu doutorado, eu recebi um convite para voltar para o Tocantins, né? E aí numa cidade chamada Guaraí, que é próximo à minha cidade, menos de 1 hora de viagem, então praticamente, literalmente voltar para casa, né? E aí voltei como professor, né, na instituição de ensino lá. Fui professor lá por 2 anos. E quando eu saí, né, realmente assim, da parte de pesquisa e ingressei para a aula, e nesse período que eu estava fazendo esse trabalho de professor, eu comecei a frequentar alguns eventos de produtores, alguns dias de campo, e eu acabei sentindo assim que tinha estava faltando um link ali, sabe, sobre tudo aquilo que a gente desenvolve em pesquisa, sala de aula, e o que realmente acontece no campo. Eu senti que eu tinha muita deficiência em muita coisa, né? Apesar de você ter uma carreira de pesquisa, eu via que muito do que a gente via na universidade não se comunicava e não chegava ali no campo, e vice-versa também, né? O que o pessoal fazia ali, principalmente no que concerne a prática de manejo, essas coisas, a gente não chegava muito, né? Então eu vi que eu precisava melhorar isso, e comecei a buscar uma vaga em alguma empresa ligada a fertilizantes ou fertilidade do solo, porque realmente era uma necessidade que eu via em mim para me completar como profissional. E aí fiz algumas seleções e acabei entrando, né, em 2017 para uma empresa de fertilizantes, e ali para mim foi uma outra escola, né, porque eu entrei na empresa, peguei ela num momento difícil. Eu entrei na época para ser supervisor de fertilizante foliar. Com menos de 1 mês, a empresa mudou toda a estrutura e eu passei a fazer a parte de desenvolvimento de mercado de todos os produtos premium, né? Então, menos de 1 mês, não tinha aprendido quase nada, já mudei de cargo, né? Com isso também, mais uns 3 meses, um colega foi desligado, eu assumi, além disso, a parte comercial numa regional no estado também. Aí fiquei acumulando 3 cargos. E aí, para finalizar, o zootecnista foi desligado também e eu assumi a linha de pastagem, né? Então eu fiquei ali 2 anos, mas aprendi bastante coisa. Foi para mim uma escola nova, né? Porque aí você realmente está mais ligado ao produtor, e aí você parte para a área comercial, na qual você entende muita coisa que é necessário fazer, logística, organizar carregamento, entrega, gerenciamento de carteira, né? Que é uma atividade que muitos agrônomos fazem no campo, e na faculdade a gente também não tem muito a noção disso, né? O camarada, quando chega, ele chega meio perdidão, né? E daí pra frente a gente engrenou, né? Depois passei por outras empresas de nutrição vegetal e agora estou, né, trabalhando na área de fertilizantes também, mas de uma outra forma, né? Mais voltado para a indústria, mais uma parte de inteligência de mercado, busca de informação, mas também a gente aprende mais o que vem por trás, né, do mercado brasileiro, questão de importação, compra. Então, a minha carreira, ela hoje eu estou meio que igualando em tempo a minha carreira no mercado ao tempo que eu passei, né, na pesquisa e no ensino. Então, eu considero a minha carreira ainda um pouco nova, né, nessa área, mas a gente está indo aí, aprendendo a gostar e aprendendo muita coisa. Legal. E a gente, aqui o ponto central da nossa conversa é importantíssimo, mas antes aqui, né, para deixar todo mundo na mesma base de informação, antes de entrar no tema propriamente dito, né, nos conta um pouco sobre esse mercado dos fosfatados aí, Luiz, e como são, onde estão as principais minas, consumo nacional, expectativas futuras sobre oferta. Dá um overview para nós aí pelo teu ponto de vista.
Então, né, quando a gente vai falar de mina fosfatada, é bom a gente entender o seguinte, que existem basicamente dois tipos de rocha, né? Umas rochas que são as rochas vulcânicas, que ela tem uma qualidade menor, né, não é que ela não possa ser utilizada na agricultura, mas aí o interessante é que essa rocha passe por um processo industrial, né, uma acidulação ou uma queima térmica para melhorar a qualidade desse material para ele ser aplicado antes de chegar no campo, né? Porque ele é um material muito duro. E aí eu tenho rochas também, que são rochas sedimentares, principalmente de origem orgânica, né? Ossos de animais marinhos, né? E aí esse tipo de rocha, ele é uma rocha de mais qualidade, até para o uso industrial, o rendimento dela é maior, porque ela tem um teor maior de fósforo, né? Só que, por azar, a gente não tem esse tipo de material no Brasil, né? As rochas brasileiras, elas são, em sua grande maioria, né, de origem vulcânica, e aí essa qualidade, para uso direto, ela é um pouco afetada, e o uso na indústria também tem um pouco problemática, porque o rendimento é baixo, né? A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, a produção de superfosfato simples, né, que é necessário você pegar uma rocha com baixa quantidade aí de fósforo, 12%, 13%, e concentrar ela até chegar nos 20% do super simples, né? Ao passo que essas rochas de maior qualidade, importadas aí, você já vem uma rocha com 30% de fósforo, você só acidula ela e já chega na quantidade necessária, né? Ou às vezes concentra e faz um fertilizante mais concentrado, que é o caso do MAP, né? Então é importante saber disso, né? Que aqui no Brasil a gente até tem uma reserva interessante de fósforo, mas são rochas que são muito mais destinadas à indústria, né? Quanto ao mercado, hoje o Brasil no último ano, em 2020, ele consumiu no total aí cerca de 40 milhões de toneladas de fertilizantes, né? Uhum. E desses 40 milhões, mais ou menos 6% disso aí foi P2O5, que são os fosfatados, né? Então, um consumo bastante interessante, porque quando você fala em agricultura no Brasil, você tem que falar em fósforo, porque nossos solos, né, deixam a desejar nesse elemento, né? E, né, dessas 6 milhões de toneladas aí que foram usadas na agricultura, cerca de 70% nacional, importada, e os outros 30% nacional. Então, o Brasil hoje ele adota essa estratégia de usar grande parte do seu fertilizante importado, né? Tanto é que pode estar impactando aí nos próximos anos. O Jefferson trabalha muito mais, vocês sabem, está muito mais por dentro disso aí do que eu, né? Então, a gente tem esse problema. A indústria nacional nossa ainda não supre a necessidade da agricultura, né? Então, isso aí vem crescendo, e pode ser que o país tenha que buscar uma outra estratégia em relação a esse mercado, né? E aí, desse material todo importado, você tem as principais reservas de fosfato, elas estão ali na parte norte, né, do mundo, né? A principal reserva, ela fica em Marrocos. Marrocos detém cerca de 70% dessas reservas, então é muita coisa, né? Uhum. E tempo estimado aí de mais de 600 anos de vida dessas reservas, né, se não se descobrir nada novo. Então é bastante coisa aí. E depois, lá com bastante folga, em segundo lugar, você tem a China, com 5%, né, dessas reservas. E aí a China tem uma característica um pouco diferente, porque como ela é muito agressiva, né, e vende bastante para fora, o pessoal estima aí que, se não achar nada novo, as reservas dela possam se esgotar em 30, 40 anos aí. Então, eles estão numa linha muito tênue aí dentro desse processo produtivo desde fertilizante. E aí você parte ali, depois da China, você vem países ali do Oriente Médio, da África, né? A Síria, a Argélia, com 3%. A Argélia participa bastante do mercado, a Síria nem tanto, por conta dos problemas de guerra, né, problemas internos, que prejudicam um pouco. Então, Síria e Argélia com 3% aproximadamente das reservas, e aí depois você vem Estados Unidos e Rússia com 2%, que também colaboram bastante. O Brasil, dentro desse ranking aí, está lá em 18º lugar, com menos de 1% das reservas, né? Então,
é bem mal distribuído, digamos assim. E, né, atuando aqui no mercado brasileiro, vem a China e o Marrocos aí, briga pau a pau, cada um deles participa com cerca de 30%, né, do mercado de fertilizante fosfatado. Legal, são informações super úteis, né, que, como você mencionou aí, a gente não encontra às vezes na cadeira da universidade ou com um cunho comercial tão forte, né? E aí a gente entrando aqui no nosso tema propriamente dito, Luizão, agora nós vamos sugar você aqui, vamos gastar o teu fosfato na cabeça aí, né? Por que o fósforo é um problema nos solos brasileiros? Eu falo que são 2 pontos que levam a isso, né? O pessoal é muito comum, qualquer conversa que a gente que vai falar de fósforo, falar assim que, nossa, o principal problema do fósforo brasileiro é a fixação. A fixação é um desses problemas. O principal problema é a pobreza. Nosso solo ele é pobre, né? Eu costumo falar assim, se uma criancinha com 2 anos de idade ela é pobre, é porque ela nasceu pobre. Verdade. Não tem muito o que fazer, né? E aqui é a realidade dos nossos solos. Nossos solos, a grande maioria, são latossolos, que são solos velhos, né? E esse processo de ser velho é o que? Em função do intemperismo. Então, o intemperismo ocorre muito intenso, né, durante milhões e milhões de anos, e nesse processo foram se perdendo elementos que são de interesse para a nutrição, né? Os minerais primários lá tinham cálcio, magnésio, potássio, né, entre outros. Porém, o tempo vai desgastando isso e foram sobrando somente silício, ferro e alumínio e oxigênio, né? Que aí não são muito interessantes para a questão da nutrição. E aí, né, somando a essa questão da pobreza, esses minerais que restam aí do intemperismo, né, os óxidos de ferro e alumínio, que são a predominância nos nossos latossolos, eles têm, né, uma característica que é desenvolvimento de carga positiva, né, nas suas bordas de minerais aí, relacionados ao pH. Então, quando eu tenho um incremento da acidez que é promovido justamente por essa perda de base ao longo dos anos nesse solo, né, esses minerais eles desenvolvem cargas positivas. E o fósforo ele é um ânion, né, na forma H2PO4-, que se liga a essa carga positiva e, num primeiro momento, essa ligação ela é tranquila, ela é uma ligação iônica, fácil de ser rompida, mas à medida que o tempo avança, esse caráter dessa ligação ela vai mudando, ela vai ocorrendo uma transição e vai ficando mais forte, né? É o que a gente chama de envelhecimento do fósforo no solo. E aí, com o tempo, essa ligação fica forte, de uma forma irreversível, que as plantas não têm como retirar isso, né? Então isso acaba sendo um grande problema nosso de fósforo aqui no Brasil. A pobreza, e aí quando você coloca aquele solo está numa condição tão intensa de pobreza de fósforo que ele começa a sugar e prender para ele para se satisfazer. E aí você consome um volume muito grande de fósforo só para alimentar o solo, e aí o excedente depois é que vai para a planta, né? Então isso aí faz com que a eficiência do fósforo aí seja muito baixa, né? A literatura fala em torno de 30% de eficiência só, né? Então é aquela história de cada R$100 que eu estou jogando de fertilizante fosfatado, eu estou perdendo 70. É muito baixo. Vixe, né? É muita grana, ainda mais nos preços que está hoje, né? Exatamente, né? Só que hoje, né, com o avanço da agricultura e algumas práticas de manejo, né, isso melhorou bastante. Você tem regiões aí que o pessoal já atinge 50%, 60% de eficiência, né? Não é o ideal, mas em vista do cenário do que realmente ocorre, né, você tem essa melhoria, né? Eu costumo falar que o pessoal hoje de região de Rio Verde, Luiz Eduardo, né, o próprio Mato Grosso ali, aquele pessoal que tem mais anos de agricultura, eles estão num momento de transição diferente de uso de fósforo, né? Lá embaixo, São Paulo, Paraná também, o pessoal já consegue trabalhar com doses menores, porque são muitos anos depositando fósforo ali, e eles já meio que deixaram a condição do solo, né, corrigida, e hoje eles conseguem mudar isso, né? Nesse cenário atual que a gente está tendo aí de risco de talvez limitar a quantidade de fertilizante oferecida, muita gente que está falando em reduzir dose, né? E eu conversando com os colegas esses dias aí, eles, né, de outras regiões, falando isso, eu falei, pois mas aqui para mim a situação é um pouco mais complexa, aqui nossas áreas são novas,
Aqui o cara não pode muito falar em reduzir dose, né? Então aqui o cara, se ele for reduzir dose, ele tem que estar bem seguro de que a produtividade dele pode ser altamente afetada, né? Justamente devido a essa condição que a gente tem aí. Exatamente. E pegando ainda na mesma linha de raciocínio tua aí, que você abordou até agora, quais são os tipos de solo que mais afetam a eficiência desse fósforo aí, Luiz? Então, normalmente, como eu falei, o principal vilão, né, desse sequestro de fósforo aí é os óxidos de ferro e alumínio, que são mineral de argila, né? Então, quanto mais argiloso esse solo, né, maior é esse poder de fixação de fósforo e, consequentemente, afeta mais a eficiência, né? Então, o pessoal às vezes relaciona muito com teor de argila, né, a capacidade de fixação de fósforo, mas ela está muito mais relacionada, né, na verdade, com o tipo de argila. Se eu tiver uma argila que não é um óxido de ferro e alumínio, né, eu posso ter solos aí com 30%, 40% de argila, que a minha capacidade de fixação é muito baixa, né? Já se eu tiver muito óxido de ferro e alumínio, principalmente ferro, né, porque o ferro ele tem muito mais afinidade com fósforo do que o alumínio, isso acaba afetando, né? Uma forma prática do produtor saber isso aí é ele pedir nas suas análises de solo, né, o fósforo remanescente. O que é o fósforo remanescente? Uma análise no qual o laboratorista vai botar ali 60 miligramas de fósforo num solo, agitar por 1 hora, retirar aquele líquido ali e medir o que sobrou, né? Então, por exemplo, se eu coloquei 60, se sobrou 13, significa que todo aquele restante foi absorvido, foi fixado, né? Então, quanto menor o valor de fósforo remanescente, né, na análise de solo, maior o poder de fixação. Então, ali o produtor já vai saber que ele tem um solo que consome muito fósforo, ele vai ter que tomar alguns cuidados com aquilo ali, né, em relação à adubação dele, né? Então, basicamente é isso, é relacionar argila, né, tipo de argila e, sempre que possível, fazer essa análise, né, que você consegue ter uma ideia aí dessa capacidade de absorção de fósforo. E daí você já deixa a bola quicando aqui pelo seguinte, é lógico que a gente não vai falar de todos os tipos de fosfatado aqui, senão a gente ia precisar de um episódio só para tratar disso, mas daqueles mais utilizados, principalmente nessa região de atuação tua, qual que é o melhor tipo de manejo que o produtor faça aí para otimizar esses fosfatados aí no dia a dia da operação lá no campo mesmo? Então, quando a gente fala nesse manejo de fertilização, e aí não só para fósforo, né, de maneira geral, é bom a gente seguir aqueles critérios, né, recomendados aí em muitos locais, você vê que são os 4C, né, a fonte certa, na época certa, no local certo, né. Então, e na dose certa. Então, quando a gente pensa nisso, a dose certa, né, análise de solo, né, a gente tem um histórico de nunca, o produtor até faz análise de solo, mas não utiliza os resultados dela como deveria, né? Então a dose é sempre definida em análise de solo, né? Um ano como esse, que você tem preço de fertilizante alto, né, especulação que a gente vinha falando aqui de reduzir dose, né? Então às vezes o camarada, quem vai dar esse subsídio se ele pode reduzir a dose ou não, é a análise de solo dele. Então o manejo ideal é esse, buscar a dose econômica mais eficiente para ti, né? Se seu solo está pedindo 60, para que eu vou jogar 80, para que eu vou jogar 100? Ou se ele está pedindo 100, se eu jogar 60, eu vou ter problema, né? Então a dose certa, sempre nesse sentido, né? Época certa. O fósforo, né, a gente, via de regra, sempre recomenda ele na hora do plantio de preferência. Mas a gente sabe que hoje, né, alguns grandes grupos, com grandes áreas, que tem uma janela de plantio apertado, ela necessita aí de tempo e otimizar o processo. Então a turma acaba jogando esse fertilizante um pouco antes, né, no solo ali. Porém, essas áreas também têm a característica de são áreas já um pouco mais antigas, né, na agricultura, já tem um teor de fósforo considerável, então acaba não sendo um problema eu jogar isso um pouco antes, né, do plantio. E aí você consegue ter bons resultados mesmo, né, jogando esse fósforo um pouco antecipado.
O ideal sempre é que eu tenha fósforo no solo quando a planta for instalada, né? Porque nos primeiros momentos é essencial o fósforo ali para crescimento radicular, desenvolvimento da planta, né, rapidamente. Então, é importante lembrar isso, né? A fonte certa, né? O pessoal, a gente tem o fosfato de rocha, né, reativo, que ele é uma fonte muito boa, às vezes, para fazer correção de solo, né? Porque o custo-benefício dele vale a pena, né? Principalmente Sim. hoje com esses preços, né? O fertilizante, o fosfato natural reativo, ele é muito bom porque ele tem uma característica de uma liberação mais gradual, né? Ou seja, ele vai entregando aos pouquinhos. Eu sempre costumo falar assim, você tem um moleque lá, ele pede a mesada sua, você dá R$100 para ele de mesada. Se você der 100 para ele de uma vez só, no começo do mês, é capaz daquilo ali não durar nem uma semana. Agora, se esse 100 você for dando R$25 para ele por semana, né, você consegue fazer isso durar mais. E aí, o fosfato natural reativo, um termo fosfato, ele tem mais ou menos essa característica, né, de uma liberação lenta. Então, para correção de solo, isso é muito bacana, né? E aí, para o plantio, é interessante, né, as fontes solúveis, porque a planta, a soja ou milho, né, são plantas que crescem muito rápido, tem um ciclo muito curto. As variedades super precoces que vem surgindo aí, a planta desenvolve rapidamente. Então, ela precisa de muito fósforo no início. Então, se eu der uma fonte mais lenta, mais preguiçosa, a planta vai acabar sentindo, né? Então, é interessante já, nesse caso, eu optar por uma fonte solúvel, um MAP, um super triplo, né? Ou um formulado aí à base de um solúvel, né? Outra coisa interessante também, da gente lembrar, sempre que fala fonte, e é muito pouco tocado nisso, né? Quando você fala MAP, fosfato de amônio, um sal, né? Você tem um fosfato e você tem um amônio, que é um íon acompanhante. E quando você pega o super triplo ou super simples, é um fosfato de cálcio, né? Também é um sal, e aí o cálcio é um íon acompanhante. O fósforo, via de regra, né, ele tem uma certa dificuldade de se movimentar no solo. Ele é um elemento lento, ele não chega tão rapidamente nas raízes das plantas, e esse íon que vai acompanhando o fosfato aí, no caso o amônio ou o cálcio, pode interferir bastante, né? O amônio, né, ele melhora um pouco essa mobilidade do fósforo, ele consegue arrastar o fósforo um pouco mais longe do que o cálcio. Então, pensando nisso, às vezes, se você vai fazer uma adubação a lanço, né, quando você utiliza o fosfato de amônio, o MAP no caso, você pode ter uma eficiência melhor do que se usar um super simples, um super triplo, que aí a movimentação do fósforo é mais lenta quando ele está ligado a cálcio, né? Então, é uma coisa que o cara, às vezes, não dá muito detalhe técnico, mas pode sim fazer a diferença. É claro que vai variar muito do manejo do cara, mas o fósforo jogado a lanço no MAP, ele acaba sendo mais eficiente do que um triplo ou um super, né? Ainda continuando, né, nessa questão dos 4C que a gente estava falando, a gente falou de dose, fonte, né, época e agora local. Aí vem aquela eterna briga, na linha ou a lanço, né? Então, não existe quem é melhor. Eu tenho resultados muito bons com fósforo jogado a lanço e tenho muitos resultados muito bons com fósforo jogado na linha. O que vai depender é da característica de plantio do cara e da área dele. Se ele tem uma área com muitos anos de cultivo, nível de fósforo corrigido, ele pode fazer a lanço tranquilo, né? Porque ele já está com o ambiente saturado, a difusão vai ser satisfatória e vai atender a raiz da planta na demanda certa, na época certa. Agora, se eu estou com a área nova, de primeiro ano, né, é ideal que eu faça isso na linha. Por quê? Eu posso ter, além da fixação, né, uma dificuldade desse fósforo chegar à raiz das plantas, e o solo já é muito pobre, e aquele desenvolvimento da planta inicial vai ser lento, a planta vai competir mais com planta daninha, e vai dificultar o processo, né? Então, tudo depende, né, do sistema de manejo do cara, né, do sistema de cultivo. Então, eu sempre costumo falar, ele tem que olhar muito bem a área dele. Se ele tem uma área muito grande, que ele precisa plantar em pouco tempo, o solo dele está corrigido, né, em fósforo,
ele não tem problema com veranico, tranquilo, ele pode jogar a lanço, ele vai ter bons resultados. Agora eu tenho uma área nova, com pouco fósforo, problema de veranico, né? Mesmo que seja grande, que tenha uma janela apertada para plantar, é ideal que eu busque plantar isso na linha, senão eu vou pagar a conta mais cara no final da safra. E quando a gente pensa nos sistemas de cultivos aí versus a eficiência desses fosfatados, esse ano, tipo assim, tá tudo meio no contrapé de tudo, né? Tipo, eu tô ouvindo notícias aí de gente ainda recebendo o calcário e já aplicou fosfatado, essa confusão toda aí, mas numa condição normal de temperatura e pressão. Qual que é a tua abordagem sobre isso? Então, ali atrás eu falei da questão da eficiência, né, de 30%, 25%, e falei que alguns sistemas o pessoal tem conseguido, né, elevar isso para 50%, 60%. Está muito voltado com esse sistema de manejo, né? Aquela média 30% é muito lá, década de 80, 90, que você tinha só sistema de plantio convencional que literava tudo aí, né, no que você, né, só plantava ali, gradeava e pronto, né? Hoje, né, com plantio direto, né, integração, eu consigo melhorar isso também, porque, como eu falei, o fósforo tem uma dificuldade de se movimentar, então em profundidade, né, para ele chegar um pouco mais fundo, nesse sistema convencional é um pouco difícil. Quando eu começo a fazer um plantio direto ou uma integração, principalmente usando plantas forrageiras aí com sistemas radiculares agressivos, o que eu faço? Eu consigo levar esse fósforo em profundidade, né? E as raízes das plantas crescem, obviamente nessas raízes tem fósforo, elas morrem ali em profundidade e o fósforo fica mais profundo. Isso faz com que, né, a planta também cresça mais sua raiz para buscar esse fósforo que está lá embaixo, né? E outra característica interessante disso é que esse fósforo que está lá embaixo, né, ele está numa forma orgânica, né? E essa forma orgânica ela é estável, ela é protegida de todos aqueles processos de fixação que a gente falou. Então eu consigo, né, num sistema aí que eu tenho uma rotação de cultura muito boa, uma integração, né, lavoura-pecuária com forrageira muito boa, levar fósforo em profundidade e estocar isso lá de uma forma que não é perdida. E aí, nesse caso, eu aumento muito a eficiência do meu fertilizante fosfatado, porque o que eu aplico aqui vai ser absorvido para suprir a demanda inicial da planta e o restante do ciclo vai sendo abastecido gradualmente através desse que está ali embaixo mais protegido. Luizão, beleza, cara, bate-papo super, super interessante. Eu até brinco aqui, tem gente que eu trago aqui que passa tanta informação que se fosse cobrar aí, teria que vender um rim, né? E de forma gratuita, mas mesmo assim, né, como eu falo, também brincando direto, a concorrência com peito e bunda na internet é muito forte, bicho. Então, para conteúdo... mas assim, a gente não precisa estar navegando onde está todo mundo, né? A gente quer gente boa com nós e deixa todo mundo pro lado de lá. Mas assim, para a gente ir para a parte final aqui, né? Pensando aqui na nossa região Mapito, né? Fale para a gente aí qual que é a tua expectativa para os próximos anos e onde que o Luiz se imagina no futuro aí do agronegócio. Então, essa região nossa aqui, Jefferson, eu sempre vejo suas postagens, você sempre fala e você bate na tecla, o futuro está aqui, né? É verdade. Eu acho que aqui tem muito a crescer ainda, e crescer de qualidade, né? Quando você pega a prospecção do que vai acontecer nos próximos anos, por esses órgãos que fazem esses levantamentos, a gente sempre percebe que, principalmente aqui no Tocantins, tem um potencial muito grande, né? Porque aqui você tem muita área de pecuária, né, pastagem degradada, e o pessoal está vindo forte, né, nessas áreas, não só com grãos, eles estão vindo com integração, né? Eu li recentemente uma reportagem falando que aqui, além de ser a fronteira nova de grãos, vai ser a fronteira nova do boi, porque você vai vir grandes confinamentos para essa região nossa, em virtude do que vai ser produzido aqui, né? Então, o produzido sul-sudeste vai acabar exportação, é claro que Mato Grosso também, mas isso aqui vai virar um polo de produção de carne e a região tem condição de atender, né, confinamento.
E é o que tem acontecido a pecuária, né? O pessoal tem saído muito da pecuária zona tradicional e entrado para o confinamento, né? E depende de grãos, e aqui a nossa região consegue suprir isso, né? A gente tem produtor aqui que não deixa a desejar para nenhum produtor no Mato Grosso, né? A gente tem algumas diferenças, principalmente aqui no Tocantins, que você não tem aquelas grandes extensões de terra, as terras aqui são muito mais segmentadas, né? Maranhão e Piauí você já tem grandes volumes, grande extensão de terra, mas todo mundo sabe fazer muito bem, com uma produtividade muito boa. Sim. Apesar das condições climáticas que a gente tem aqui, os reveses que quase todo ano tem, a turma está colhendo bem, está colhendo 60, 70 sacos de soja, 100, 110 sacos de milho safrinha, e isso é muito bom, né? Então eu vejo que aqui realmente vai crescer ainda muito, né? Vai trazer muita coisa boa para a região. E falar também num vizinho nosso aqui, né, o Pará, que também tem uma expectativa muito grande nele, né? E aí acaba puxando também, né, de certa forma, a região como um todo. E o Luiz, no futuro, como eu falei, a minha carreira ainda está nova, né, nesse segmento. Eu espero ainda continuar nessa carreira, principalmente voltado para fertilizante, nutrição, né, uma parte mais aí de uma gerência técnica, desenvolver uma região maior, ter uma equipe grande para treinar e passar conhecimento, que é o que eu, apesar de ter saído da faculdade, eu ainda gosto de fazer bastante, né, que é fazer palestra, fazer treinamento, fazer esses bate-papos técnicos assim, porque a gente consegue passar um pouquinho do que a gente aprendeu e também consegue aprender, né? A melhor parte desse trabalho que eu desenvolvo é a troca de ideia, porque às vezes o camarada me mostra manejos diferentes que eu nunca pensei, sistemas diferentes que eu nunca pensei, e que trazem resultados e que é meio que contra tudo aquilo que a gente vê no banco da faculdade, né, ou que a gente vê contra os artigos. E hoje a gente está mudando, né, Jefferson? Como eu falei lá no começo, quando eu comecei a dar aula, que eu decidi passar para esse lado de cá, que faltava um link, eu vejo muito que é em função da geração, né? Eu peguei o final de uma geração ali de pesquisadores que tinha que desenvolver alguma coisa técnica para o país em si, né? E essa turma toda aí, ela já aposentou, um ou outro que ainda está no banco da faculdade aí, mas quase todos aposentou, e está vindo uma geração muito nova de professores, pesquisadores, e tem hoje essa ciência, que aquilo que é produzido ali tem que se comunicar no campo. Então os camaradas fazem parceria com as empresas, vê a demanda da empresa, o real problema que tem que ser resolvido, e está desenvolvendo tecnologia para isso aí, né? Isso é muito bacana. Antes a gente só tinha a Embrapa que fazia isso, né? Hoje a gente já tem as universidades também trabalhando nesse sentido, né? E aí eu quero estar no meio disso, né? Contribuir de alguma forma para a gente melhorar, né, o nosso agro aí, que já é o mais potente do mundo, né? Sem problema nenhum. Se a gente tiver essas condições que os americanos têm de cultivo, a gente era 1000 anos à frente dele. Com todas as dificuldades aqui, o brasileiro dá aula para todo mundo como plantar e colher. Verdade. Lesão, cara, obrigado. Como eu brinquei aí, né? Tipo, há muita gente que paga para receber esse tipo de informação. Você tá vindo aqui para fazer isso de forma gratuita. Os nossos ouvintes agradecem. Cada vez que eu te ouço aí, eu também aprendo um pouco mais. É bom ter um profissional competente aqui na região do Mapito ajudando a desenvolver essa região que já foi promessa, né? Hoje é uma realidade. Então, sempre perguntam se tem oportunidades aqui, eu só falo venha, porque aqui tudo que você pode pegar uma cartolina, quadricular ela inteira e cada quadradinho daquele você escrever um segmento aí que você queira atuar, corte tudo, dobre, jogue dentro de um potinho, enfia a mão, o que você tirar e quiser fazer, pode vir para cá que vai dar certo, né? Então fica aí o agradecimento aqui do Jefferson, dos Adubeiros Raiz. E que precisar de qualquer coisa, como eu sempre brinco também, desde que não seja dinheiro, é só gritar aí, tamo junto. Não, eu que agradeço pela oportunidade aí de falar um pouquinho, né? A gente que trabalha com essa parte técnica de desenvolvimento, a gente gosta de falar, de passar essas informações.
E é uma janela a mais, né? A gente espera que os tanto produtores, técnicos e alunos escutem isso aí e aprendam, né? E alguma coisinha, como eu falei, eu quero contribuir, né? E essa aqui é uma oportunidade boa, agradeço demais pelo convite. E assim como você, também estou à disposição sempre que precisar, a gente está aí. Beleza. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Só para finalizar aqui, não deixe de seguir a gente aí nas redes sociais. Vocês encontram esses episódios aqui lá no Apple Podcast, Spotify, Castbox, Anchor. A gente tem também algumas informações no YouTube, tem os episódios também lá em link no meu site, no jeffdoagro.com.br, e também eu faço toda a divulgação dos episódios durante a semana lá na minha página pessoal, que é no @eujefferson_santos. Beleza, pessoal? Um obrigado, valeu! Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.